Opa galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quadro e Ciência. Meu nome é João Ítalo e estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje galera, vamos falar sobre ela, a constante C, né, da fórmula E/mc², a fórmula mais conhecida. Eu vejo que vocês sabem aí. Será que é a mesma constante? De quem estamos falando? Dela, da velocidade da luz. Então, depois da vinheta, a gente se encontra aqui para falar mais sobre isso. Bom, galera, a velocidade da luz nesse debate já é bem antigo. Já remota aí, ó, desde a Grécia Antiga, né, das primeiras civilizações. Será que a luz ela tem uma velocidade infinita? Ou seja, chega ao mesmo tempo em todos os lugares do universo? Isso não seria estranho? Será que ela tem uma velocidade finita? E se for, que velocidade é essa? Está um grande debate aí na física. E se a luz realmente tem uma velocidade finita, que velocidade é essa? Será que ela é constante? Ou seja, essa velocidade é a mesma para todos os referenciais? Essa velocidade é a mesma na toda a história do universo? Vai continuar sendo? Bom, então isso aí intriga muitos físicos, tá? Até hoje. E a gente vai falar um pouco sobre essa história. A gente pode começar aí, né? Vamos explorar um pouco essas teorias da Grécia Antiga, sobre a questão da luz, e vamos chegar direto aí na ciência moderna, tá? Mas depois eu falo um pouco mais sobre as visões antigas para vocês. Bom, no início aí da ciência, né, da ciência moderna, nós tivemos aí o Galileu, tá? Que ele tentou estipular, né, tentou aí fazer um experimento para medir essa velocidade. E depois eu posso falar um pouco mais sobre esses experimentos, tá? Acontece que a ideia dele de medir essa velocidade acabou não dando muito certo e foi inconclusiva. Por quê? Porque essa velocidade da luz era tão alta que o método que ele aplicou não deu muito certo, tá? Bom, e que ideia foi essa? Basicamente ele propôs colocar aí duas lanternas, né, duas lâmpadas, lamparinas, coisa que a gente usava na época, a 1 milha de distância e ver se tem algum atraso entre elas, ou seja, um atraso se eu acender uma, a outra acender, entendeu? Para um observador aí se haveria alguma diferença de tempo. Acontece que, né, como era algo muito mecânico, algo muito feito à mão, né, as pessoas, então esse tempo de resposta das pessoas acabava, né, sendo muito maior do que o tempo que elas demoravam para percorrer essa distância, então o experimento fica inconclusivo, não é? E também essa própria distância que ele utilizou é muito pequena para mensurar a velocidade da luz, tá? Bom, e aí houve observadores, astrônomos, tá, que conseguiram determinar com a maior precisão, né, chegar a algum valor, apesar de mais baixo do que o valor que nós conhecemos hoje, eles conseguiram chegar, tá? Esse foi o caso do dinamarquês Ole Homer, tá? Estava observando ali Júpiter e uma de suas luas e percebeu que existia uma diferença de tempo aí na questão da sombra de Júpiter e a sombra dessa lua, tá? Ou seja, essa diferença poderia ser explicada se a velocidade da luz, nessa luz que vinha proveniente do Sol, ela tivesse uma velocidade finita, tá? Então ele passou todos esses dados aí para o Christian Huygens, espero estar pronunciando correto, tá? Huygens é tão famoso sobre a questão da ondulatória, da luz e tudo mais, e ele conseguiu calcular e chegou a 220 mil quilômetros por segundo aproximadamente, tá? Isso é mais baixo do que o valor atual, que é de quase 300 mil quilômetros por segundo, mas sim já era um bom valor para a época, tá? Bom, com o passar do tempo foram conseguindo calcular esse valor com maior precisão, né? Novos experimentos e tudo mais. E aí nós chegamos a um fato interessante, porque no século XIX o que estava em alta na física era o eletromagnetismo, tá? Os fenômenos elétricos já haviam sido estudados, os fenômenos magnéticos, né, eram estudados de forma separada, acabaram descobrindo que eles tinham uma profunda relação, ou seja, eram duas manifestações do mesmo fenômeno, tá? Do eletromagnetismo. E bom, quem conseguiu fazer aí um arcabouço teórico, né, conseguiu fazer essa unificação dos fenômenos de maneira, no formalismo matemático, foi o James Clerk Maxwell, em suas 4 leis, né, que eu vou deixar aí para vocês verem. Vou colocar uma imagem na edição. Bom, e o que acontece?
Derivado dessas leis, né, que elas trabalham aí com as ideias de campos elétricos e campos magnéticos, né, e suas variações, acontece que ele prevê a existência de ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas que são oscilações nos campos elétricos e magnéticos. O que acontece é que, ao calcular a velocidade dessa onda, de maneira teórica, isso vai depender de parâmetros aí que são constantes no universo, ele chegou a um valor que se assemelhava muito, mas muito, à velocidade da luz na época. E isso, em 1865, fez ele afirmar que, como esses dois valores eram muito próximos, era quase sem dúvida de que a luz, na verdade, não passava de uma onda eletromagnética. O que é um fato hoje, nós já sabemos disso, tá? Já foi confirmado aí que a luz, de fato, é uma onda eletromagnética. Bom, e o que acontece? Qual é a consequência disso? Ao você olhar, né, a partir das leis de Maxwell aí, a velocidade da luz, e eu vou deixar aqui a fórmula bem bonitinha para vocês verem, só vai depender de constantes do universo, que elas são independentes ao referencial. Tá, mas você deve estar se perguntando, qual o problema disso? O problema é o seguinte, estamos querendo dizer que uma pessoa, né, em repouso, como eu estou aqui, e alguém dentro de um ônibus, vai calcular a velocidade da luz da mesma forma. E isso, cara, é bizarro. Por quê? Porque a gente está acostumado aí com a física clássica, né? Galileu, Newton, então nós temos as transformações de referenciais, que é o caso das transformações de Galileu, tá? O tempo nessas transformações é absoluto, ou seja, os dois referenciais marcam o mesmo tempo e as transformações de espaço são muito simples. Se você é um referencial a 5 metros do meu referencial, basta somar 5, né? E com as velocidades e tudo mais, é uma forma bastante parecida. Porém, a velocidade da luz acaba por abalar toda a física newtoniana. Como assim? O eletromagnetismo, essa coisa tão perfeita, uma das teorias mais bonitas que nós temos na física, com essas 4 leis, elas não conseguem casar com toda a física newtoniana. Isso é de enlouquecer. E o que acontece? Tentando achar algum erro, tentando fazer essas duas áreas se conciliarem de todas as formas, nós chegamos aí ao Albert Einstein. Albert Einstein, em 1905, né, deu origem à relatividade especial, também chamada de relatividade restrita, por essa não incluir fenômenos como a gravidade, tá? Basicamente, o que Einstein diz, né, nos seus postulados é o seguinte: as leis da física são a mesma para todos os referenciais e a velocidade da luz é constante para todos os referenciais. Só com isso, né, a gente precisa que, para a velocidade da luz ser constante em todos os referenciais, o espaço e o tempo não podem ser absolutos. O espaço e o tempo são relativos, eles dependem do referencial. E aí a gente chega às chamadas transformações de Lorentz, tá? Por causa do matemático amigo do Einstein, o Lorentz, que chegou a essas transformadas que se assemelham para a relatividade, o que é as transformadas de Galileu, né, nos referenciais que a gente tem na física clássica. Bom, agora nós vamos falar se a velocidade da luz é a velocidade limite para os corpos que têm massa, né? Ou seja, se um corpo como eu, você ou qualquer outro objeto que nós conhecemos, se ele consegue chegar à velocidade da luz, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. É muito interessante porque na história da humanidade vários limites já foram colocados, tá? Como, por exemplo, algumas pessoas acreditavam que a velocidade da locomotiva, aí, cerca de 80 km por hora, era um limite, tá, de velocidade de qualquer meio de transporte, qualquer corpo, objeto. Já chegaram a achar também que a velocidade do som era o limite, que nada poderia viajar mais rápido do que o som. Mas aí, né, estavam enganados. Isso que acontece, galera, que a velocidade da luz não é uma questão apenas de achar porque é uma velocidade muito alta, tá? Mas é algo que faz parte da teoria da relatividade, é uma consequência dela. Vejamos, nós sabemos já, né, pelo E igual a mc ao quadrado, que energia e massa são conceitos, né, interligados, que praticamente descrevem a mesma propriedade, tá? Tanto que a gente pode chamar a massa de energia de repouso, tá? Seguindo aí esse raciocínio simplificado. Bom, o que acontece é basicamente o seguinte: quando um corpo está em movimento, ele adquire energia cinética, e essa energia cinética, tá, ela aumenta a massa. Porém, na nossa velocidade baixa, né, no nosso cotidiano, esse incremento de massa é muito ínfimo, tá?
e imperceptível. Mas em altas velocidades, velocidades próximas da luz, esse incremento de massa é gigantesco e considerável. O que acontece é que quanto mais massa o corpo tem, mais energia será necessária para aumentar a sua velocidade. E aí, como vocês devem perceber, né, dessa forma recursiva e iterativa, vai sempre ser requerido mais energia, isso vai aumentar a massa. Então a velocidade da luz aí fica um limite, tá? Eu vou deixar aqui o cálculo, mas quando a velocidade de um corpo tende à velocidade da luz, tá? Sua massa vai para o infinito. Muito bacana isso, ou seja, a velocidade da luz é um limite, tá, de velocidade que os corpos podem adquirir no nosso universo. Tanto que eles não podem atingir essa velocidade, eles podem apenas se aproximar, tá? Porque vai ser requerido uma energia infinita para atingir a velocidade da luz. Bom, e aí você me pergunta, e como é que a luz viaja nessa velocidade? Basicamente porque o fóton, a partícula de luz, tá? Ela não tem massa, o que a gente chama de massa de repouso, entende? Então por isso ela consegue, e ela viaja sempre nessa velocidade constante, que é chamada velocidade da luz. Existem corpos que alcançam velocidades acima da velocidade da luz? Bom, depois de tudo que eu expliquei aqui, parece meio intuitivo que não. Quando você brinca um pouco com as contas aí da relatividade, você percebe que seria necessário ter uma massa muito diferente do que a gente está acostumado, porque seriam valores imaginários, tá? Valores complexos. E nós não conhecemos nenhuma partícula, não tem nada na natureza, até hoje que a gente encontrou, que tenha essa propriedade, tá? Que tenha uma massa imaginária, tá? Então por isso a gente chama isso aí de matéria exótica, tá? E não é conhecida, é apenas algo teórico, mas quem sabe, né? E bom, a última questão que nós temos aqui é: será que a velocidade da luz é realmente uma constante? Será que em algum momento do universo, nessa grande escala de tempo, ela adquiriu um valor diferente? Bom, os cientistas acreditam que não. Tem um bom motivo para isso, porque as leis da física, tá, elas são bem constantes, bem comportadas, digamos assim. Tá? Então, não faz sentido eu falar que as leis de Newton funcionam hoje, mas amanhã já não funcionam mais. Tá? Então isso é muito estranho. E é por isso que acredito que a velocidade da luz é constante desde o início, tá, com esse mesmo valor, e continua até hoje. Os modelos cosmológicos que tentam explicar a origem e a evolução do universo são baseados nisso. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a velocidade da luz. Não esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, comentar aí se você quiser, deixar qualquer dúvida, questionamento, sugestão aí nos comentários, tá? E se inscrever se você ainda não for inscrito. Muito obrigado e até a próxima.